Questão 1 vai falar sobre os planetas do Sistema Solar. Aqui vai ter algumas características dos planetas, a gente vai ter que colocar aqui, identificar de qual planeta está se referindo. Aqui eu coloquei os planetas em ordem. Aqui estão os planetas que são rochosos e aqui os planetas que são gasosos. Na primeira aqui fala que o planeta é gasoso. Se é gasoso, a gente vai desconsiderar esses planetas que são rochosos. Sua densidade média é 1,3 gramas por centímetro cúbico. Tem anéis, mas não é Saturno, então a gente vai desconsiderar Saturno. Tem forte campo magnético, tem faixas coloridas em sua atmosfera, inclusive uma grande mancha. Seu dia dura só 9 horas e 48 minutos. Seu diâmetro é 11,2 vezes o da Terra. Então aqui a gente vai perceber que é Júpiter quando fala do campo magnético, das faixas coloridas e da grande mancha vermelha. O segundo é rochoso, então a gente vai desconsiderar os gasosos. Sua densidade média é 3,9 gramas por centímetro cúbico. Tem o maior vulcão inativo do Sistema Solar. Então com isso a gente vai perceber que é Marte, que tem o vulcão Monte Olimpo. É bem menor do que a Terra e tem superfície avermelhada, então aqui vai comprovar mesmo que é Marte. Tem desfiladeiros enormes, no passado até se pensou que era habitado. O terceiro fala que é rochoso, então a gente vai desconsiderar os gasosos. Sua densidade média é 5,2 gramas por centímetro cúbico. Muito brilhante. Quando fala que é brilhante, a gente vai relacionar a Vênus, que é o astro mais brilhante, depois, logicamente, do Sol e da Lua. Visto sempre perto do Sol, está perto do Sol aqui o Mercúrio e o Vênus. Seu dia é mais longo do que seu ano. Primeiro planeta a receber o pouso controlado de uma sonda. É o mais quente dos planetas e não tem luas. Então, quando fala que é o mais quente, a gente vê que é Vênus, porque mesmo Mercúrio estando mais perto do Sol, Vênus é o planeta mais quente do Sistema Solar. O último aqui fala que é gasoso, então a gente vai desconsiderar os rochosos. Menos denso que a água. A gente sabe que o planeta menos denso de todos é Saturno, tanto que é comum dizer que a densidade de Saturno é tão baixa que daria para fazer o planeta boiar em uma piscina cheia de água. É o mais achatado dos planetas, o mais distante planeta ainda visível é olho nu, um pouco menor que Júpiter. Júpiter é o maior planeta de todos, o segundo maior é Saturno. Tem anéis, auroras e tormentas. Seu dia dura só 10 horas e 12 minutos e é estudado pela sonda Cassini. Então, a resposta vai ficar assim: Júpiter, Marte, Vênus e Saturno. Questão 2. A Terra gira ao redor do mundo num movimento chamado de translação, com órbita de forma elíptica. Abaixo está o tradicional modelo do planeta Terra montado num suporte e ao lado dele o Sol, desenhado esquematicamente de forma escalada, e os raios solares. A. Desenhe no quadrado à direita o mesmo globo terrestre, mas supondo que ele esteja numa posição da órbita separado a 6 meses de um globo da esquerda. Então tá, eu vou desenhar aqui e aí depois eu explico. Calma aí. Vou usar isso aqui só pra fazer um círculo. Tá. Aqui, fiz que é um círculo, tá? E aí, tá bom, vou colocar o eixo aqui e vou explicar que tá a mesma coisa do lado de cá, se vocês perceberam. Tipo, o eixo tá aqui, aí o eixo tá aqui e tal. Eu vou explicar porque que não muda, tipo, a posição. A direção do eixo de rotação da Terra, ele não muda ao longo do ano. Ele não muda. A Terra sempre vai girar nesse eixo, então vai sempre continuar desse jeito aqui, mesmo que, esteja há 6 meses, há 1 ano, então não vai mudar. Então, ele vai ser sempre aqui o eixo, tá? Letra B. Desenhe sobre o globo da esquerda o eixo de rotação da Terra e faça uma reta contínua. Então, tá. Como eu expliquei, esse aqui é o eixo de rotação da Terra e ele não vai mudar nunca, tá? Então, é uma reta contínua, a gente pega e faz aqui, tá? Sempre vai ser esse, não vai mudar. Letra C.
Desenhe sobre o globo da esquerda uma reta perpendicular ao plano da sua órbita. Faça uma linha pontilhada passando pelo centro do globo. Então, vai ser aqui, porque tem que passar pelo centro do globo e tem que ser perpendicular. Pedir uma linha pontilhada, a gente faz aqui, ó. Entendeu? Pronto. Letra D. Desenhe sobre o globo da esquerda uma certa curva seu sentido de rotação. A Terra, ela gira assim, né? Da esquerda para a direita, da esquerda para a direita, da esquerda para a direita. Então, é como se a gente pegasse e fizesse uma seta aqui, né, para indicar o sentido de rotação da Terra. Aqui. Pronto. Então, aqui estão todas essas 3 questões aqui. Aqui pediu a reta do eixo de rotação, que é esse. Aqui é A. Pediu aqui uma reta perpendicular ao plano de sua órbita. Então, a órbita da Terra é assim. Aí, eu fiz a linha pontilhada. E o sentido de rotação, que ele gira da esquerda para a direita. E eu fiz essa linha aqui, que é C. Letra E. Qual é o ângulo entre as rétulas de linha contínua e a pontilhada pedidas acima? A linha contínua é o eixo, né, de rotação, e a linha pontilhada é a órbita. Então, a translação faz um círculo chamado eclíptica. A eclíptica é o que a Terra vai fazer ao redor do Sol durante todo o ano. E esse movimento tem como ângulo total uma inclinação de 23,50 graus. Mas você pode colocar só 23, mas eu vou colocar 23,50. E é a mesma coisa dessa aqui, ó. Qual é o ângulo entre o plano de órbita e a do seu equador? O equador é como se fosse isso, né? E o plano de órbita é esse. Então, você vai pegar aqui, é o mesmo ângulo, tá vendo? Então, são 23, opa, calma aí. 23,50 graus também. Então, é isso. Questão 3. Usando o globo terrestre já desenhado no enunciado da questão 2, na posição mostrada em relação ao Sol, responda as perguntas abaixo. Então, aqui está o globo terrestre da questão 2 em relação ao Sol. Uma coisa que é importante é que o nosso globo não está reto, ele tem essa pequena inclinação de aproximadamente 23 graus, que faz com que o dia e a noite sejam maiores ou menores em determinadas posições. No caso aqui, o Sul está recebendo mais raios solares, então os dias aqui vão ser maiores que as noites, e no Norte, as noites vão ser maiores que os dias. Letra A. Qual dos hemisférios, Norte ou Sul, está recebendo mais luz? Então, a gente pensando aqui, como eu falei, o hemisfério Sul é o que está recebendo mais luz. B. Qual é a estação do ano no hemisfério Norte? Então, no hemisfério Norte vai ser o hemisfério que vai estar recebendo menos luz, então vai ser inverno. C. Qual dos polos geográficos, Norte ou Sul, tem noite de 24 horas? Então, aqui no caso, né, vai ser o Círculo Polar Ártico, que não vai receber essas luzes solares, então vai ser no hemisfério Norte. D. Em qual dos hemisférios, Norte ou Sul, a duração da noite é mais curta? Então, aqui no caso vai ser o hemisfério Sul, porque como recebe mais raios solares, o dia vai ser mais longo do que a noite. Então, a resposta dessa questão vai ficar assim: Sul, inverno, Norte, Sul e solstício de verão.
Questão 4A pediu para eu falar qual é a distância do centro das 51 Pégase até o barycentro do sistema. E ele chamou essa distância de RCM, mas eu vou chamar de x para ficar mais fácil. E ele dá uma fórmula falando que x é igual a mzinho vezes d sobre mzinho mais mzão. E ele fala que mzão é 2.316 metros. Então, eu vou substituir mzão por esse número. Ele também fala que d é 8 vezes 10 elevado a sexta. Então, eu vou substituir também e vou cortar os mzinhos. Então, vai ficar 8 vezes 10 elevado a sexta sobre 2.316, que vai dar 3.452,7 km. Então, essa é a questão A. Na questão B, ele pede para eu falar o período orbital da estrela 51 Pégase. Só que ele me dá o período orbital da estrela 51 Pégase B, que é de 4,2 dias. Só que ele fala que o período orbital das duas é igual. Então, um é igual ao outro. Então, é 4,2 dias também. E na letra C, ele pede para eu fazer um círculo. Na verdade, ele pede para eu traçar uma linha no círculo para eu explicar onde uma estrela está em relação à outra, só que elas são diretamente proporcionais. Então, esse é o círculo, essa é a linhazinha, perdão. Bom, a questão 5 tem uma breve introdução sobre o método para detectar planetas extrasolares, que é conhecido como método de trânsito planetário, e fala que em fevereiro de 2017 foi anunciada a descoberta pelo método do trânsito do sistema planetário extrasolar TRAPPIST-1, com 7 planetas tipo terrestre ao seu redor, sendo 4 de tamanho similar à Terra e 3 deles dentro da camada de zona de habitabilidade. Todos os planetas, incluindo os extrasolares, devem obedecer à lei de Kepler, que é dada por, que é o período ao quadrado, distância média à estrela ao cubo, que é igual 4π ao quadrado, gravidade mais m grande, né, que é a massa da estrela, e m pequeno, que é a massa do planeta, que vai ser igual a k, que é a constante de Kepler. Ai, beleza. A 5 tá pedindo pra gente calcular a razão de Ks sobre Kt. Ks é sistema solar e Kt é sistema de TRAPPIST, ok? Aí, beleza, ele quer saber isso aqui. Os dados da questão são: o período orbital da Terra é de 360 dias, o período orbital de TRAPPIST é de 4 dias, a distância do Sol é 1 unidade astronômica e a distância de TRAPPIST é de 0,02 unidade astronômica. Aí, na questão, falou assim que como as estrelas têm muito mais massa do que os planetas, é pra gente desprezar M na lei de Kepler. Os IMS para a massa do Sol e MT para a massa de TRAPPIST, ok? Aí, beleza. Aqui nós vamos começar fazendo o período ao quadrado sobre distância ao cubo. Aí, isso dividido por período ao quadrado. Aí, eu coloquei esse D aqui pra gente diferenciar. Esse aqui é o do Sol e esse aqui é de TRAPPIST. Aí, eu coloquei esse aqui, esse Dzinho, é a mesma conta. Aí, vai ficar, como é divisão de fração, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, ok? Aí, aqui em cima, lembra que aqui a gente já resolveu essa, agora a gente vai ver essa. 4π ao quadrado, falou pra gente desconsiderar a massa. Aí, a gente vai cortar 4π com 4π, g com g, e vai ficar mt sobre ms. Então, ó, nessa nossa multiplicação, o resultado foi período de D ao quadrado vezes período de D sobre D ao cubo é igual a MT sobre MS. Aí, beleza. Como nós já temos essas formulazinhas, a gente vai substituir período e distância com os números dados na questão. Aí, a gente sabe que o sistema solar sobre o sistema de TRAPPIST é igual a massa de TRAPPIST sobre a massa do Sol, né? E que foi essa continha aqui,
que a gente fez, ok? Aí, a gente vai substituir os valores. 360, que é o período orbital da Terra, para 4, que é o período orbital de TRAPPIST, ok? Aqui, ó, T sobre T. Então, é 360 sobre 4 elevado a 2, ok? Vezes. A gente vai pegar a distância de TRAPPIST, que é 0,02, sobre 1, que é do Sol. Isso é elevado a 3. Isso aqui a gente está só substituindo os valores. Aí, aqui, eu fiz de uma forma que ficasse mais fácil, porque a gente sabe que 360 dividido por 4 é 90. Vezes, eu coloquei esse 2, ou seja, andei com a vírgula 2 casas. O que acontece? Como é número decimal, tem que colocar o menos 2 aqui no expoente. E só para ficar uma potência mais fácil de resolver. Isso aqui, isso tudo elevado a 3, não pode esquecer. A gente sabe que 9 elevado a 2 é igual a 81. E aí, ou a gente pode fazer 90 elevado a 2, que é 8.100, ou pode fazer de uma forma mais simples, que é 9 elevado a 2, 81, 10 elevado a 2, que é esse aqui, em forma de potência, já que a gente está trabalhando bastante com potência nessa questão. Aqui vai ficar vezes 8 vezes 10 a menos 6. O que a gente pode fazer? Esse 2 e menos 6, como é multiplicação de fração, a gente pode somar, que vai ficar a menos 4. E 81 vezes o 8. Então, ficou 81 vezes 8 vezes 10 a menos 4. 81 vezes 8 é igual a 648. E o 10 menos 4, ele prevalece. O que é ser 10 a menos 4? É ter 4 casas após a vírgula. Ou seja, ficou 0,0648, que é aproximadamente 0,065. Que é a razão da questão, né? Que é o K sobre KS sobre KT. É essa a resposta. Abaixo mostra uma parte do céu, tal como é visto no dia 19/5/2017, às 21h23. As bolinhas pretas são estrelas e quanto maior a bolinha, mais brilhante é a estrela. As linhas delimitam áreas no céu que chamamos de constelações. Tudo que está na direção daquela área pertence àquela constelação. 6A. No hemisfério norte, bem próximo ao polo celeste, existe a estrela polar. Localize aproximadamente o polo celeste azul na figura acima. Prolongue para baixo 4,5 vezes a distância entre a estrela mais brilhante da constelação do Cruzeiro Sul e a terceira mais brilhante da constelação. Faça um X no local do polo celeste azul em torno do que gira o céu. Para localizar o polo celeste sul, né? Que é aqui no X. Aqui é o norte. E... bom, a gente desceu aqui 1, 2, 3, 4,5 vezes a distância entre a estrela mais brilhante da constelação Cruzeiro Sul e a terceira mais brilhante desta constelação. Faça um X, que é esse aqui, né, no polo celeste sul, em torno desse ponto de direção. Bom, aqui começa o polo celeste norte. E a gente desceu 4,5 vezes até chegar ao polo celeste sul. Desenhe sobre a figura acima a área da constelação do Cruzeiro Sul, onde ela estava aproximadamente a 3,5 horas antes. Bom, a 3 horas antes, né? Ele estava bem aqui. Olha ela aqui agora. Então, há 3 horas antes, ela estava bem aqui.
planeta extrasolar mais próximo à Terra orbita a estrela próxima ao Centauro, a qual fica no sistema triplo, que contém a estrela Alfa, a mais brilhante da constelação do Centauro, a qual envolve a constelação do Cruzeiro Sul. Faça uma seta indicando a Alfa do Centauro. Então, a Alfa do Centauro é essa daqui, que fica no sistema triplo, que contém a Alfa, que é a mais brilhante da constelação do Centauro, a qual envolve a constelação do Cruzeiro Sul, né? Aqui, né? E todas as demais estrelas. Em quantas horas o Cruzeiro Sul e todas as demais estrelas da imagem acima voltará exatamente ao mesmo lugar? Em 24 horas, 0 minutos e 0 segundos, que é um dia solar, ou em 24 horas, 56 minutos e 4 segundos, que é o dia sideral. Bom, em 23 horas, 56 minutos e 4 segundos, porque esse é o período de rotação da Terra em relação às estrelas, né? Já que a gente está levando em consideração as estrelas. Então, essa é a resposta. Todo ponto na superfície da Terra é localizado por duas coordenadas. A latitude tem origem no equador terrestre, ângulo B na figura abaixo, que é este aqui. E a longitude, que tem origem no meridiano de Greenwich, que é esse aqui. Numa certa noite, o GPS de um navio parou de indicar a latitude local, a qual é necessária para o capitão traçar a rota. O capitão usou o sextante e mediu a elevação do ângulo A da estrela polar em relação ao horizonte, como indica a imagem ao lado. 7A. Analise as figuras ao lado e assinale a alternativa abaixo que mostra como o capitão obteve a latitude local B através da medida de elevação A estrela polar. Então, aqui a gente vê que este aqui é como se fosse um traço X e esse um Y, que aqui marca o horizonte e aqui o Greenwich, vamos pôr assim. E C mais A é igual a 90 graus. Tá vendo que aqui dá um ângulo de 90 graus? Então, A mais C é igual a 90 graus. E aí, eu fiz um risco aqui, que é como se aqui agora fosse o horizontal e aqui fosse o ponto Y, que é a estrela polar, que é o ponto A. E vendo que C mais B também dá um ângulo de 90 graus, C mais B é igual a 90, a gente percebe que se A mais C é igual a 90 graus, C mais B é 90 graus, então A é igual a B. Porque se a gente somar qualquer um desses dois aqui com C, vai dar um ângulo de 90 graus. Entendeu? E a resposta correta é essa. Agora a letra B. Faça um X no local onde está o zenite do capitão, mostrado na figura ao lado. O zenite, ele é um ponto de referência de observação ao céu, como se fosse um apogeu. Ele poderia se localizar em qualquer lugar, desde que seja na vertical do observador. E como o capitão está aqui e o zênite tem que ficar sobre a cabeça dele, ele poderia ficar aqui, aqui, aqui e até mesmo aqui. Eu vou colocar ele aqui. Mas como eu falei, ele poderia se situar em qualquer desses lugares sobre a cabeça do observador, desde que ele fique nessa vertical aqui. Na questão 8A, pede para
calcular a aceleração e pede para usar a segunda lei de Newton. E ele te dá a força-peso, a força de empuxo e a força de arrasto. Então, é só você substituir o número que ele dá dos valores de cada um e dá 30 metros por segundo quadrado. Aí, na questão B, ele pede para calcular o valor da força de contato N e ele dá os valores de cada um. Então, é só você substituir os valores pela fórmula que ele te deu e dá 8.000 N, a força de contato entre elas, entre as partes do foguete. E a 8C, ele pede para você determinar o valor de E, que é o valor de empuxo, que é a força dos gases que levam o foguete para cima. Aí é só você calcular as massas de cada parte do foguete e a aceleração de cada um deles. Aí você substitui os valores e dá 444,4 newtons. Eu vou fazer a questão 9, que tá falando aqui assim, ó. Com base nas informações, que é a informação desse texto, escreva se para certo ou é errado em cada uma das afirmações abaixo. Primeira afirmação. O mesmo satélite pode efetuar transmissões de dado, voz, imagem e internet. Essa aqui é certa, porque igual eu grifei aqui, ó. Enquanto a banda X é utilizada para comunicação militar, de telefonia, dados, voz e imagem, a banda Ka é utilizada para internet. Então tá certo, porque aqui tá falando que pode efetuar transmissão em um mesmo satélite. Aqui tá falando isso. Que é dados, voz, imagem e internet. Então essa aqui é certo. Essa segunda. A ilha de Fernando de Noronha não está na área de cobertura do SGDC. Tá errado, porque aqui tá mostrando, ó, Fernando de Noronha é essa área, tá vendo? Então, ela tá na região. Então, ela também tem área de cobertura. Então, essa aqui tá errada. A terceira. Uma embarcação brasileira no Atlântico, fora da área de cobertura em banda Ka do satélite, SGDC, pode usufruir da conexão de dados de banda larga provida por esse satélite. Essa aqui também tá errada, porque tá falando que uma embarcação brasileira no Atlântico, fora da região de cobertura em banda Ka do satélite. Então, já que o Oceano Atlântico aqui tá fora da área de cobertura, ele não vai poder usufruir, porque tá fora da região de cobertura. Então, essa aqui é errada também. Supondo-se que a taxa de transmissão de dados do SGDC para um determinado usuário é de 5 MB por segundo, o download de um arquivo de 50 MB é igual a 10 a 6 bytes, sendo 1 byte, 8 bytes levará 10 segundos. Aqui tá errado, porque aqui tá falando de 7 a 8 GHz vai ser 10 a 9. Tá vendo? Então, essa aqui também está errada. Os feixes 41, 42, 36, 32, 37, 27, 23 e 18 têm parte ou totalidade de sua área de cobertura sobre o mar. Dessa forma, as embarcações ou plataformas de petróleo situadas nessa área podem fazer uso dos SGDC para conexão à internet. Essa aqui está correta, porque primeiro que aqui no texto está falando, ó, ao invés de utilizar um único feixe, que é essa figura A, o SGDC projeta 67 feixes em banda Ka. Então, ele projeta 67 feixes. Esses aqui são os feixes, né? E aqui tá falando que esses feixes têm parte ou totalidade de sua área no mar e pode fazer o uso. Então, é verdadeira, porque aqui, ó, ele está na região que faz parte lá do satélite, então eles também podem fazer o uso. Porque tá aqui, ó, 41, 42, 36, 37, nessa área. Então tá correto. A questão 10, letra A.
A Secretaria Municipal de Saúde considera que a faixa de temperatura ideal para a proliferação dos Aedes aegypti encontra-se entre 30 graus e 32 graus. Baseado nesse critério, quais regiões, aí tem a região cinza escuro, claro e branco, igual estou mostrando aqui, numeradas no mapa, deveriam ser objeto de doação dos agentes da saúde para eliminar possíveis focos da Aedes aegypti? Observação: basta indicar a cor da região ou das regiões. Essa aqui vai ser cinza escuro, porque aqui, ó, tá falando aqui, ó, encontra-se entre 30 e 32 graus. E aqui, ó, tá mostrando 30 e 32 graus é de cinza escuro. Então vai ser 1, 14, 13 e 15, que é essa área, cinza escuro. A letra B. Outros estudos científicos consideram que a faixa de temperatura ideal para a proliferação dos Aedes aegypti é encontrada 28 graus a 31 graus. Baseado nesse critério, em quais regiões, que são as mesmas, deveriam ser mobilizados agentes de saúde para eliminar possíveis focos do Aedes aegypti? Basta indicar a cor ou região das regiões. Aí aqui vai ser cinza claro e escuro, porque aqui tá falando, ó, de 28 a 31 graus. E aqui de 28 a 31 graus só pode ser o cinza claro e escuro, ó, de 27, 29, 30 e 32. Então vai ser cinza claro e escuro.